dando continuidade, né, às reflexões dos capítulos do livro Fonte Viva, psicografias de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, nós vamos hoje analisar o capítulo 42, cujo título é Por um Pouco. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Essa passagem está em Paulo, aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo da suntuosidade da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Bom, Moisés nasceu, né, em um momento em que o povo hebreu, estava cativo no Egito, e o faraó egípcio, com medo de que esse povo pudesse crescer, se fortalecer, ele mandou então assassinar todas as crianças que tinham nascido naquele ano. É onde a mãe dele, numa tentativa de salvá-lo, vai colocar numa cesta, ali no rio, onde a princesa, né, vai acabar pegando e criando ele, que, como é colocado aqui, né, na casa do faraó. Então, o que nós podemos perceber? Que durante um tempo, né, por um pouco, Moisés teve o contato, né, com tudo isso que os egípcios tinham a oferecer, mas ele não se deixou dominar por essas experiências, porque ele tinha um legado, ele tinha um objetivo a cumprir, estabelecido pelo embaixador da luz, que é Jesus. E esse texto, quando a gente começa a ler, e esse próprio título, né, por um pouco de quê, né? Aí a gente vai começar a pensar no nosso processo reencarnatório, onde nós trazemos conosco uma bagagem, trazemos conosco compromissos para serem cumpridos, né? Planejamentos que nós fizemos no mundo espiritual, e muitas vezes por um pouco, né, nós acabamos jogando isso tudo por terra, né? Então, olha só, em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, é colocado assim, olha, entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Moisés, no primeiro momento, ele teve, né, essa porta larga, essa porta, né, dessas riquezas todas que tinham em torno dele, mas ele escolheu seguir aquilo que tinha sido proposto para ele, que é trazer para a gente a lei da justiça, que é o decálogo. E aí, continuando, Emmanuel vai nos colocando que, por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Tudo, gente, é um tempo, tudo passa. Então, nessa reencarnação, nós estamos vivendo situações que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. Mas o que é a vida mediante a eternidade? O que é uma reencarnação mediante a tudo isso que nós temos que viver ainda para chegarmos à perfeição? E aí, lembrando do livro Nosso Lar, né, onde André Luiz vai colocar o seguinte, olha, a existência é um ato, um corpo, uma veste, um século é um dia, um serviço, uma experiência, um trunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então, nesse processo encarnatório, que nós temos que, já que estamos por um pouco, hoje estamos professores, hoje estamos médicos. Isso tudo é por um pouco de tempo, porque uma encarnação de 80, 90 anos, né, é uma experiência. E nós vamos viver muitas experiências, né? E aí ele coloca o seguinte, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne que se movimenta, ou seja, se nós tomarmos o conhecimento do pouco tempo que nós temos e que se torna muito mediante ao que nós podemos fazer, renovar o nosso espírito, né? Jesus teve um pouco de tempo, mas o que ele fez nos poucos anos,
né, que ele esteve aqui conosco, foi muito grandioso, né? Inclusive, Emmanuel vai estar nos citando aqui as 3 situações: Moisés, Jesus e Paulo. Mas nós podemos pensar Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que tiveram um pouco de tempo, que seja 80, 90, 70 anos, mas que souberam aproveitar, assim, deixando um legado para a eternidade. E aí coloca aqui, ó: certamente, semelhante percepção diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. O que ela quer dizer? Que as alegrias passam, as dores passam, que tudo passa nessa vida, porque nessa vida nada é eterno, a não ser os valores conquistados pelo nosso espírito. Aí sim, mas que nós não devemos nos apegar. Se Moisés tivesse apegado às suas riquezas ali, ao que ele teve enquanto ele estava ali, né, como Emmanuel coloca, nessa suntuosidade, se ele tivesse ficado ali eternamente, ele não teria cumprido com o que tinha que ser cumprido. Então, essa porta estreita, que é do trabalho, que é da renovação, que é do fortalecimento da nossa fé, do nosso esforço, da nossa perseverança, que nós possamos fazer isso por um pouco. E aí vai se somando as nossas experiências nas estradas da vida, e quando nós percebemos, já estamos evoluindo. Estamos chegando ao Pai, como Jesus nos disse, né? Como Ele nos ensinou. E aí, olha só, muita gente, contudo, né, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. Gente, um acidente de trânsito, um segundo, e ali você acaba com uma família, ou uma família, né, destruída. Nossa, quanta coisa pode acontecer, a pessoa pode pular de um prédio, e vão trazendo complicações, não só para essa reencarnação, mas para as que virão aí, né? Então é por isso que ele coloca assim, uma pequenina fração de horas pode complicar a sua vida por muitos anos, e eu acrescento, por muitas encarnações. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quanto souber glorificar a romagem apressada no caminho comum, quem sabe utilizar o tempo, a reencarnação, para as realizações íntimas, né? Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Saiu da porta larga para pegar aqui a porta estreita e nos deixar esse legado, né? Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com a ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos o exemplo de trabalho e fé viva. Lembrando, né, que quando ele viu a luz do Cristo, ele simplesmente falou: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, já perdi tempo demais no egoísmo, no orgulho. Está na hora de avançar, né, sem perder um tempo sequer, né? E Paulo, ele vai ser aquele que vai ser o grande divulgador da Boa Nova, né, do Evangelho de Jesus, né? Então, não tem o tempo a perder. O tempo que ele perdeu no orgulho, no egoísmo, valorizando as coisas da raça, valorizando, né, o nome, o intelecto, isso já passou. Isso foi por um pouco. Agora é aproveitar o tempo que nos resta para podermos avançar, né? E aí, olha só, meu amigo, onde estiveres, lembra-te de cair e permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Então, esse texto, que tem esse título assim, por um pouco, é nos mostrando, né, o quanto que nós devemos compreender que, por mínimo que seja o nosso tempo, ele pode ser estendido na eternidade,
porque o bem que se faz, ele amplia. Nós nem temos noção de como isso é ampliado. O mal que nós fazemos também. Então, pela lei do retorno, se nós quisermos ganhar mais tempo, se nós quisermos aproveitar mais o tempo, nós temos que estar no caminho do bem, no caminho da fraternidade, vencer os nossos vícios, os nossos maus hábitos, adquirir as virtudes, porque quando nós adquirimos as virtudes, é como se o sol iluminasse o nosso interno. E aí nós conseguimos visualizar a estrada da vida, vamos colocar assim, com mais nitidez. E quando a gente vê que tem um caminho a percorrer, que esse caminho vai ter pedras, que esse caminho vai ter espinhos, que esse caminho vai ter muitos obstáculos, e a gente sabe que o caminho só se faz ao caminhar, a gente vai aproveitar o pouco de tempo que a gente tem, e com certeza, com essa nitidez, a gente vai aproveitar mais o nosso tempo, né? Então, que Jesus possa nos iluminar, que Jesus possa nos abençoar e que, por um pouco, nós possamos balsamizar a nossa alma e ser feliz. Que assim seja.